Ok, então agora a gente vai falar sobre stories. Flaviane, o que que eu tenho que postar nos stories? Qual o conteúdo que eu devo colocar lá nos meus stories? E para começar, eu quero explicar para vocês o que que é stories. O story nada mais é que uma conversa. Então, não adianta você criar o story, mas se você não gerar uma conversa ali nos seus stories, o Instagram vai priorizar perfis que geram conversas nos stories. Ou seja, quanto mais pessoas respondem o seu story, mais o Instagram vai entregar o seu story, ok? Então, fique atenta a isso. Se você ficar lá postando, mas ninguém colocar nenhuma resposta no seu story, você não vai ter engajamento e, consequentemente, o Instagram não vai entregar o seu story para mais pessoas. Como ter sucesso nos stories? Deixe espaço para a audiência te responder. Então, todas as postagens, tudo que você fizer lá no seu story, você tem que pôr uma CTA, uma call to action, uma chamada para a ação para a pessoa responder ali embaixo do seu story. Todas, todas. Por quê? Se a pessoa não responde ou não interage, ou não manda uma pergunta na sua caixinha de perguntas, ou não responde a sua enquete, você não tem interação, o Instagram não vai entregar o seu story. Então, sempre você tem que fazer alguma coisa para a pessoa interagir. Senão, se você só colocar uma foto lá, não chamar ela para fazer alguma coisa, não vai ter interação, o Instagram não vai entender que você não está tendo uma conversa ali naquele story, a consequência vai ser não entregar o seu story para mais pessoas. Então, faça perguntas, coloque ali a chamada para ação, coloque que eu quero, sempre indicando para a pessoa fazer alguma coisa. Seja responder uma pergunta, seja responder uma enquete, seja colocar a resposta embaixo, mas ela precisa, o story é uma conversa. Coloque assuntos que gerem resposta da sua audiência. Então, você pode colocar uma foto de um produto, um vídeo de um produto, de preferência vídeo, e coloque embaixo. Coloca aqui embaixo, coloca aqui embaixo eu quero, para eu levar para você ver. Coloca aqui embaixo eu quero, para garantir sua peça. Então, sempre pedindo a pessoa para colocar resposta. Quanto mais respostas, quanto mais interações, mais o Instagram vai entregar seu story. Como postar nos stories? Poste. Essa técnica aqui é a que está dando melhor nesse momento. Como que você vai fazer? Pode ser que daqui a pouco você assista essa aula e que isso aqui não seja melhor, porque isso aqui muda muito rápido. Hoje essa técnica funciona, daqui a um mês, 6 meses, não funciona mais. Mas o que está funcionando agora para o Stories é você postar tudo o que você tem para postar até 9 horas da manhã. Flaviane, mas e se eu não consigo, por causa dos meus filhos, enfim, postar tudo até 9 horas da manhã? Eu vou ensinar você aqui como programar suas postagens, e aí você vai programar para postar tudo, seus stories, todos até 9 horas da manhã, ok? Como que vai funcionar? Então, você vai programar hoje as suas postagens para amanhã, tudo que você quer postar para amanhã até 9 horas da manhã, ok? Se aí vai deixar rodar 24 horas, no outro dia de manhã, a hora que você for olhar, se após 24 horas o último story bater pelo menos 30% da visualização em relação ao primeiro, faça suas postagens normalmente até 9 horas de novo. Então, você programa suas postagens para ter 9 horas da manhã, rodou 24 horas, você chega lá, olhou, o último story tem que ter pelo menos 30% de visualizações comparado com o primeiro. Se teve, continua, começa as postagens, posta tudo de novo até 9 horas da manhã. Beleza. Flaviane, não, a minha última postagem não bateu 30% da primeira. O que que eu faço? Você deixa os stories rodar e naquele dia você não vai postar nada. Você vai deixar até sumir todos os stories, no outro dia você começa tudo de novo. Então, essa é a forma que os stories estão funcionando melhor, entregando melhor. Você fazendo isso. E sempre lembrando que os stories têm que ser uma conversa, precisa ter interação, ok? Story 1. O Story 1, ele é muito importante. Ele precisa ter o máximo de respostas possíveis nele, porque ele vai ser o principal para que você tenha resultado num todo. E aí, o que que é importante? Que o primeiro story, ele não pode ser vídeo, tem que ser foto ou texto, com chamada para ação, que é colocar alguma resposta naquele story, e com alguma promessa atrativa. Então, assim, o primeiro tem que bombar, para que o restante também, consequentemente, tenha sucesso. Então, ele é muito importante.
Então, nunca comece com vídeo, comece com uma foto ou um texto, sempre com uma chamada para comentar, para interagir de alguma forma, e com uma promessa bem atrativa para que as pessoas interajam, porque se não for atrativo, ninguém vai responder, ele não vai bombar e, consequentemente, você não vai conseguir ter resultado com seu story. Então, exemplo, o que que você pode fazer? Colocar um brinde no primeiro story, colocar um sorteio, colocar um desconto, desconto para frete, frete grátis, alguma coisa assim, e pedir para quem quer colocar, tipo, se esse story bater 50 reações ou 50 respostas eu vou dar frete grátis. Se você quer concorrer a um conjunto da minha loja, um vestido da minha loja, coloca aqui embaixo eu quero. Enfim, você vai utilizar aí a sua criatividade para fazer com que as pessoas interajam o máximo possível, principalmente com esse story e com uma promessa atrativa. Depois, os demais stories você vai colocar de preferência vídeo, os demais stories, seguindo o mesmo assunto. Exemplo, se você colocou lá que se as pessoas comentarem eu quero no primeiro story, vai ganhar um biquíni. Então, os demais postagens devem ser em vídeos mostrando biquínis. Se você prometeu um vestido, então as demais postagens devem ser conteúdos ligados a vestidos. Então, você segue aquele mesmo assunto, aquela mesma sequência. E sempre, sempre, todos os stories convidando para responder uma caixinha de perguntas, para responder uma enquete e para responder alguma coisa embaixo do story. Quanto mais interação, mais seu story vai ser entregue. Agora eu vou te ensinar para você saber o cálculo, para você saber sua média de visualizações de story. Novamente, isso aqui é só um cálculo para você ter uma base, não fique bitolada com isso. Mas aqui é só para você ter uma noção de quanto que a entrega dos seus stories estão boas ou não. Então, como que você faz o cálculo para saber qual que é a média que você tem que ter de visualizações no seu story? Os views do seu story dividido pelo número de seguidoras vezes 100. Exemplo, 50 dividido por 300 seguidoras vezes 100. Então, 16,66%. Então, significa que hoje você está com uma média de visualizações de 16%. Então, se essa porcentagem aqui der menos de 1%, é muito preocupante. Se der igual a 2%, ok. Se der 5%, tá bom. E se der 10%, está ótimo. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, você pega lá, hoje os meus stories deram 50 visualizações. Eu tenho 300 seguidoras. Então, 50 dividido por 300 vezes 100. Então, você vai achar qual que é a porcentagem que você está tendo de visualizações dos seus stories. Se for menos de 1%, é muito preocupante. Se for 2%, ok. Se for 5%, bom. Se for 10%, ótimo. Ou seja, você precisa ter 10% de visualizações de stories em relação aos seus seguidores. Então, se você tem 1.000 seguidoras, você tem que ter 100 visualizações nos seus stories. Isso aqui é o que eu falei para vocês. É uma média, é um cálculo para você ter um parâmetro. Mas não fique bitolada com isso aqui. Eu não quero ninguém se sentindo tensa e bitolada por causa disso. Lembrando que quanto mais seguidoras, mais desafiador, principalmente para quem tem páginas com mais de 1.000 seguidoras. Então, quanto mais seguidores a sua página tem, mais desafiador fica, porque menos a plataforma entrega os seus conteúdos. Então, mais desafiador fica para vocês. Lembrando isso. Flaviane, e o que que eu vou colocar nesses conteúdos? Eu tô sem ideia. Eu vou ficar postando só foto, eu vou ficar postando só vídeo? Lembra do que eu falei para vocês, da listinha de ideias? Eu coloquei aqui 170 ideias de conteúdos para vocês fazerem de conteúdo e não só de produto, tá? Tem ideias de todas as ideias possíveis e aí você consegue, não vai ter motivo para falar que não tem ideias para fazer conteúdos aí para seus stories. As mesmas ideias que servem para as postagens também servem para os stories, você pode usar, ok? O que é importante? A mesma coisa que eu falei para vocês, que não existe um horário certo para fazer as postagens, que você precisa descobrir o que é o ideal para você e para isso você precisa fazer análise. Vai seguir aqui esse passo a passo que eu mostrei para vocês. Fazem uma análise.
Seguiu o meu passo a passo? Está funcionando? Aumentou suas visualizações? Recebeu mais directs? Ganhou mais seguidoras? Teve mais atendimentos no WhatsApp? Mais clientes novos te procurando? Então, faça uma análise. Ah, não, não está funcionando, não está dando certo. Teste outras possibilidades. Não fique 100% focada só nessa possibilidade. Ah, não, vou começar a testar, ao invés de postar tudo até às 9, vou começar a postar tudo até. Vou postar de 1 em 1 hora, vou mesclar vídeo com foto. Um dia eu vou postar só foto, um dia eu vou postar só vídeo, vou descobrir. Faça testes, teste, teste, teste. Rede social, ela existem uma base que eu passo aqui para vocês, mas vocês têm que estar sempre testando, 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 para descobrir o que é melhor para vocês. Escute a sua intuição. E aqui eu trago para vocês coisas que eu testo e coisas que os maiores gurus de Instagram que testam todos os dias utilizam. E aí eu trago aqui atualizado para vocês. Mas como eu disse, tudo muda muito rápido. E então faça teste, 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 descubra e avalie o que é o ideal para você. E sempre, né, não fique bitolada só em uma coisa.